nessa noite, diretamente da cidade de Estância Velha, mais uma vez, entrando no ar, nessa rádio abençoada, nessa emissora, é, resgatando vidas, aleluia, que é uma benção de Deus. Nessa noite agradecendo a Deus, né, em primeiro lugar, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, aleluia. E desde já agradecendo a irmã Gersi, a irmã Rosa, também os demais irmãos patrocinadores do programa, por me conceder, né, essa bênção de entrar no programa para servir de bênção e receber a benção de Deus, juntamente com todos os ouvintes, né? E com essa direção abençoada desse programa que já há muitos anos está no ar, glória a Deus. E então nessa noite estamos aqui e queremos cumprimentar a todos ouvintes, irmãos amados, aqueles que também ainda não são da evangélico, mas gostam de ouvir essa programação, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma noite de vitória, uma noite de bênção para todos nós, porque sabemos, se a luta é grande, a vitória vai ser maior, né, irmã Gersi? Glória a Deus, porque o Senhor tem bênção para todos nós. Aleluia! Glória a Deus. E nessa noite, Deus nos proporcionou, de mais uma vez, né, poder estar aqui, depois de dezembro, depois de um final de ano abençoado. Estamos iniciando 2026 e sabemos que vai ser um ano de grandes bênçãos e vitória, não só para nós, mas todos aqueles que buscarem a Deus, aqueles que entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor, porque Ele tem bênção para todos, não importa, aleluia, o teu ego, se você é rico ou é pobre, você é grande ou pequeno, mas Deus tem bênção para todos, porque está escrito lá, aleluia, no livro de Hebreus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele foi ontem, ele é hoje e será eternamente. É a palavra de Deus que nos diz isto, e é por isso que nós estamos aqui dizendo que Jesus Cristo é a solução para nossas vidas. Ele tem sido, ele foi, ele é a solução. E nessa noite ele tem solução para muitas pessoas que de repente estão passando no vale, aleluia, da escuridão, no vale da sombra de morte, no vale da tristeza, da angústia. Nessa noite Jesus tem a solução para você. Glória a Deus, porque Ele é o mesmo. Glória a Deus, e nessa noite nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus. Já ouvimos os louvores que alegrou a nossa alma, alegrou o nosso coração. E agora estamos aqui para repartir a porção da palavra de Deus, a palavra que edifica, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta o mais vil pecador numa nova criatura. Glória a Deus, porque a palavra é água viva que purifica, aleluia, nossas vidas. Glória a Deus. Jesus Cristo é a água viva. Glória a Deus. Ele disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. A água que é viva é aquela que nos dá saúde, aquela que nos dá a paz, aquela que nos traz a salvação. E nessa noite eu quero trazer uma palavra de Deus que está no livro de Lucas, no capítulo número 14. Glória a Deus. Sabemos que o mundo está andando muito rápido. As pessoas não têm mais tempo, até mesmo para buscar a Deus, até mesmo para ir na igreja. Às vezes, aleluia, encontram uma desculpa. E aqui neste capítulo 14 de Lucas, nós vamos ver algo que Jesus falou. Algo que Jesus vai falar com você nessa noite. Vai o meu abraço ao irmão Cristiano. Ele disse que ia estar ouvindo essa programação lá em São Nicolau, a sua família. Também vai meu abraço à irmã Isabel Caires, lá em Dayatuba, São Paulo. Eu sei que ela deve estar na escuta dessa programação. E enfim, né, a todos quanto nos conhecem, também aquele que não nos conhece, mas estão ouvindo a nossa voz nessa noite. Vai, aleluia, meu abraço. Vai um feliz 2026 com as mais ricas bênçãos de Deus, porque Deus tem bênção para todos,
mas ele requer a nossa obediência. Muitas vezes as pessoas não recebem as bênçãos porque falta obediência. Nós precisamos obedecer. E nessa noite nós vamos ler esta palavra. E essa palavra vai falar contigo. Aleluia, eu não quero ser extenso, mas quero trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Aquilo que Deus vai falar contigo nessa noite. Porque é momento de despertarmos. Jesus está às portas. Nós vemos que o mundo está em desespero. Ninguém mais se entende. Aleluia, o feminicídio começou o ano de 2026, aterrorizando famílias, destruindo vidas. Aleluia. E nessa noite eu quero te dizer, se tu não te apegar com Deus, o Satanás está por aí, rondando, buscando. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar, mas o diabo veio para roubar, matar e destruir. Se alguém está matando, é usado pelo inimigo das nossas almas, porque Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Oh, glória! E é por isso que eu não me envergonho, irmãos, de entrar nessa programação, de trazer uma palavra de Deus para o teu coração, trazer a salvação que é em Cristo Jesus, aquele que foi crucificado, aleluia, aquele que deu a sua vida por mim e por ti. Oh, glória! E é isso que nos alegra nessa noite. É isso que estamos aqui felizes, porque o Senhor nos tem sustentado até aqui, o Senhor nos tem ajudado. E é por isso que nós viemos, aleluia, trazer uma porção da palavra de Deus. Então vamos à palavra no capítulo 14 de Lucas, e no verso 15 em diante, nos diz a Bíblia Sagrada, a parábola da grande ceia. E nessa noite o Senhor vai te convidar, aleluia, para uma grande ceia que está tudo preparado. Tudo que os acontecimentos ao nosso redor, ao mundo afora, é Jesus que está às portas para arrebatar a sua igreja, para levar um povo todo seu, especial e de boas obras. Não é de qualquer maneira. A Bíblia diz que o céu é ganho por esforço. Nós temos que nos esforçar, abandonar os erros, o pecado. Aleluia, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então vamos à palavra. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei e, portanto, não posso ir. Então, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família indignado disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Trazei aqui pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está, como mandaste, porém ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo, saí pelos caminhos valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Glória a Deus. Então essa palavra, irmãos, o Senhor está chamando pessoas, aleluia, para a ceia, está chamando para ser salvo. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui, dizendo para você que ainda há lugar. Aleluia, Jesus ainda está te esperando. O Senhor da ceia está chamando para que você venha ter a salvação. A salvação é de graça. Você não precisa pagar nada, mas você tem que abandonar os seus erros, abandonar os teus pecados e aceitar a palavra de Deus, que é a que transforma a vida.
transforma a vida de um bêbado, de um alcoólatra, de uma pessoa que fuma, que bebe, aleluia, que se prostitui. É a palavra, é o Espírito Santo que transforma, glória a Deus. Mas você tem que aceitar, você tem que crer. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe meio termo. Ele é o caminho, ele é a verdade, é ele que salva. Se você acha que você vai viver nessa terra eternamente, está muito enganado, porque quantos já têm partido, quantos hoje já perderam a sua vida, porque a nossa vida é passageira. O salmista disse que a vida do ser humano é 70, 80 anos. Se passar disso, é enfado e canseira. Tem pessoas, né, irmãos, que nós vemos que têm passado dos 100 anos, mas sabemos que chega a um certo ponto. Essas pessoas têm que estar num leito, aleluia, eu sei de uma parente nossa lá em São Nicolau, ela viveu até 105 anos, ano passado ela partiu, mais de 100 anos, mas sabemos que ela ficou um bom tempo, porque ela caiu e se machucou e não conseguiu mais caminhar, mas ficou numa cadeira de roda. O que é isso, irmãos? E ela era uma serva de Deus, ela era uma mulher de Deus que quando eu jovem participava dos cultos lá no Cerca de Pedra, o irmão Cristiano que você está me ouvindo, ele lembra que aquela irmãzinha, a irmã Julinha, ela, aleluia, ali, ela sentia do poder de Deus e começava a falar língua estranha. Foi nos anos 80 e eu me lembro como se fosse hoje. Foi lá embaixo de uma ramada no interior que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. A primeira vez que eu fui cheio da glória de Deus, nos meus 17, 18 anos de idade. O que é isso, irmãos? É a glória daqueles que buscam a presença de Deus. Ela viveu mais que 100 anos, mas já está na glória, descansando, aleluia, ceando com o Senhor. E nessa noite, essa palavra vem ao teu encontro, venha ao meu encontro, porque primeiro ela fala comigo e agora ela fala contigo. Se você rejeitar, o Senhor vai falar como falou nesse último versículo, aleluia, que diz ali, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O Senhor está convidando a todos, ricos, pobres, grandes e pequenos. Se você quiser, você aceita, mas não é obrigado. Aleluia, tem muitos que dizem, eu tenho livre-arbítrio. Tenho livre-arbítrio, sim, mas a salvação só existe de uma maneira, é aceitando Jesus Cristo como Salvador. No meu serviço, no meu trabalho, eu falo para os colegas, só existe uma saída para este mundo perdido, para este mundo de corrupção, de roubalheira, de tantas coisas. É Jesus Cristo. E ele vai voltar, irmãos. Irmãs que me escutam, meu amigo, minha amiga que me escuta. Saiba que Cristo está às portas. Ele prometeu e ele não falha, porque a sua palavra está se cumprindo. Eu olhava há poucos dias os temporais, que no Brasil, no Rio Grande do Sul, era pouco acontecimento, mas ultimamente está acontecendo quase que todos os meses. Tipo um furacão que levanta tudo, ergue tudo, derruba, porque, irmãos, é a palavra, é Deus falando através da natureza. Eu lembro que em 2023, quando eu entrei numa programação, quando eu estava dando aquelas enchentes ali no Vale do Taquari, eu dizia assim, quando Jesus estava entrando em Jerusalém com seus discípulos, ô glória, me lembro como se fosse hoje. E eu dizia, quando Jesus estava entrando, o povo dizia, manda que os teus discípulos se calem, manda que eles parem de dar glória a Deus e aleluia, usando nas alturas. E Jesus disse, ô glória, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Meus irmãos, minhas irmãs, irmã Gersi, irmã Rosa, irmãos que estão me escutando, não vos caleis diante deste mundo de tribulação, de dor, porque um dia vocês vão ter a recompensa, um dia estaremos na glória, aleluia, louvando ao Senhor, porque esse dia está se aproximando. Aleluia, eu sinto isso, irmãos. Aleluia, eu vejo tantas coisas acontecendo. A natureza está revoltada. Por quê, irmãos? Porque o homem não quer obedecer a Deus. Aleluia, eu estava olhando e ouvindo esses dias
algo assim que dizia que nós somos taxados de louco, e somos taxados de quadrado, mas nós sabemos, aleluia, somos muitas vezes taxados como ignorante. E eu via aquele, olhava aquele vídeo, aquela palavra que dizia assim: nós somos chamados de louco, mas Noé era chamado de louco e construiu a arca, e os grandes, os sábios grandiosos construíram o Titanic que afundou, e Noé que construiu a arca com aquela sabedoria que Deus lhe deu. Oh, glória! Nessa noite, irmãos e irmãs, reencha do Espírito Santo, se encha da glória de Deus, porque você é um vaso escolhido de Deus para anunciar a salvação, anunciar que Jesus Cristo é a solução para a humanidade. Oh, glória a Deus, aleluia! Nessa noite eu sinto a glória, eu sinto a presença de Deus, eu sinto Deus te convidando, meu amigo, minha amiga que está escutando, que ainda não aceitou Jesus. É momento, é a hora que você se achegue a Deus. Nós vemos tanto sofrimento, tanta angústia, tantas pessoas passando por enfermidade, passando por tantas lutas, provações. Eu conheço as pessoas aqui pertinho de nós, aleluia, que estão enfermos, aleluia, porque, irmãos, é o fim dos tempos, é tantas coisas, haveria a enfermidade, haveria as coisas que nem a medicina muitas vezes não iam saber. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumprindo. É o momento de nós se apegarmos mais com o Senhor, é o momento de nós anunciarmos que Jesus Cristo está às portas para levar o seu povo. Glória a Deus, aleluia, porque, meus irmãos e irmãs, é momento de despertarmos do sono. Aleluia, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e é isso que nós estamos vendo, aleluia, muitas pessoas se conformando com o mundo, o qual o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pelo vosso entendimento, pelo Espírito de Deus, aleluia, que habita em vós. É momento de nós nos despertarmos. É momento de nós nos apegarmos mais com Deus. Porém, ele disse, aleluia, vá pelos valados, vá, porque tinha lugar ainda para, aleluia, alguém estar na festa, para estar naquele banquete, glória a Deus. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos, aleluia, valados, oh glória, e força-os. Era para nós forçar alguém a aceitar Jesus, para não se perder, aleluia, neste mundo de trevas, não se perder, não perder a salvação, glória a Deus, porque a Bíblia também diz, aleluia, que o inferno não foi feito para nós, o inferno não foi feito para o ser humano, foi feito para o diabo e seus anjos. Mas alguém vai me perguntar: mas pregador, ao seu, por que que muitas pessoas estão indo para lá? Porque não querem aceitar Jesus como Salvador. Jesus é o único que tem, aleluia, salvação para a vida, para a minha vida, para a tua vida. Ele é o único, aleluia, caminho verdadeiro para a salvação. E só existe dois caminhos: é o céu ou é o inferno. Aleluia, o caminho estreito é difícil, é complicado. Muitas vezes encontramos espinho, muitas vezes caminhamos com nossos pés feridos, aleluia. Mas Deus nos dá força, nos dá graça. Muitas vezes temos que caminhar de joelho, aleluia, para continuarmos seguindo a Cristo, porque muitas vezes a perseguição, aleluia, muitas vezes somos, aleluia, taxados, aleluia, de alguma coisa que desagrada muitas vezes nós, mas nós seguimos de cabeça erguida, glorificando a Deus, aleluia, dando glórias a Deus, aleluia, porque o Senhor é conosco. Se nós permanecermos fazendo a sua vontade, Ele permanece conosco. Se nós permanecermos mesmo na luta, mesmo na dificuldade, Ele está conosco. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim da nossa caminhada, até o dia que nós partirmos daqui, ou até mesmo até quando o Senhor voltar. Aleluia. Então, nessa noite, meus irmãos, é motivo de nós nos apegarmos com o Senhor. Então ele disse: sai pelo caminho e forçai alguém a aceitar. É por isso que nós não perdemos a oportunidade de vir aqui dizer para você: ainda há um escape para você. Jesus ainda não voltou. Ainda há uma oportunidade para você ser salvo. Tem um colega de trabalho que eu sempre estou falando com ele, ele
E eu digo, ainda tem a oportunidade. Você já aceitou Jesus uma vez, você sabe que aquele que tem a marca do Senhor, ele ainda, o Senhor está contando contigo. E dependemos, irmãos, de falar a palavra de Deus. Mas nós vemos aqui, irmãos, se nós voltar um pouquinho na leitura, as desculpas, aleluia. Porque o Senhor diz, e a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. É verdade, irmãos, tudo está preparado. Aleluia, Jesus está às portas. E nós vemos muitos abandonando a cruz, abandonando, aleluia, o caminho da verdade. Muitas vezes indo atrás, aleluia, de coisas promessas que não são verdadeiras, abandonando a verdadeira fé. Mas aqui diz, aleluia, e todos começaram a escusar-se, dizendo, primeiro comprei um campo, aleluia, quantos comprando riqueza e abandonando, aleluia, a salvação, abandonando a Cristo, abandonando o convite que o Senhor fez para aquele banquete. E importa ir ver ele, roga-te que me desculpe, né? Como se dissesse, ó, desculpa, não vou poder ir. Muitas vezes nós convidamos, irmãos, convidamos alguém para ir na igreja. Olha, eu não posso porque tenho outro compromisso. Mas nós sabemos que o compromisso que nos salva, que nos livra da morte, e aleluia, nos livra do inferno, é aquele que nós aceitamos Jesus, de ir à igreja e buscarmos a Deus. Não estamos aqui nessa programação falando placa de igreja, mas estão falando a palavra, aquilo que a Bíblia nos ensina, glória a Deus, aquilo que a Bíblia, aleluia, diz que é o caminho para o céu, glória a Deus. E aqui nós vemos, irmãos, e disse outro, comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentá-lo, o aleluia, rogo que me hajas por escusado. Muitas vezes o trabalho, aleluia, impede de alguém ir buscar a Deus. Hoje eu não posso, hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho serão, não consigo ir na igreja. E aquele homem tinha que experimentar aquilo que ele tinha comprado para trabalhar. E outro diz, casei, portanto não posso ir. Quantas desculpas, né, irmãos? Nós ficamos vendo, e isso acontece nos nossos dias. Muitas desculpas para não ir ouvir a palavra de Deus, para não ir na igreja, para não ir no culto buscar a Deus. Mas aqui nós vamos vendo o que aconteceu. Aquele servo voltou, diz assim, então voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Aquele pai de família indignado, nós vemos que ele ficou indignado e disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, porém ainda há lugar. Sabemos, irmãos, que no céu tem lugar para todos aqueles que aceitaram o convite do Senhor, aceitaram o banquete do Senhor. Oh, glória, está tudo preparado, aleluia. E quantos que têm desculpa, dizem que não pode ir por isso ou por aquilo, mas nessa noite, você que está me ouvindo, oh, glória, é uma oportunidade que o Senhor está te dando para que você aceite a salvação, aceite o convite do Senhor para aquele grande dia. A Bíblia diz que tudo está preparado. Lá no livro de Apocalipse diz, aleluia, que tudo está preparado, esperando o momento que Jesus arrebatar a sua igreja para todo o povo se reunir naquele lugar, aleluia, nas bodas do Cordeiro. Então isso é, irmãos, essa palavra que eu trago nessa noite. É um convite para você que ainda não aceitou Jesus, ou até mesmo você que parou na caminhada, mas nessa noite eu falo contigo através do Espírito Santo. É tempo de salvação, é tempo de se chegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Também diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. E se diz, chegai ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar um momento, aleluia, que você não terá mais a oportunidade. Glória a Deus. E nessa noite eu não quero me alongar muito, mas eu quero deixar esta palavra, este convite,
Para você que vai me ouvir ainda lá no YouTube, o vídeo estará passando por meu canal no YouTube, e ali muitos têm assistido meus vídeos, têm olhado e têm se inscrito no meu canal, aleluia, para ver grandes mensagens de Deus que a gente tem postado, não só minha, mas de muitos pregadores, muitos louvores ali abençoado por Deus, aqui da nossa congregação da Campo Grande, Estância Velha também, eu tenho posto alguns cultos, algumas mensagens, alguns louvores ali, e eu quero nessa noite agradecer mais uma vez as irmãs, a direção da rádio e também a irmã Gerci, a irmã Alice, que são diretoras dessa programação, que sempre que temos a oportunidade, nós viemos aqui falar de Jesus, que é a solução, aleluia, para toda a humanidade, é a solução para qualquer tipo de problema. Eu me lembro do último culto, no final do ano, aqui na nossa congregação, no mês de dezembro, eu ganhei a oportunidade para dar meu testemunho ali, e eu li ali em Lucas, no capítulo 1 e versículo 37, e eu me lembro que o irmão que estava dirigindo o culto, ele, depois que eu parei e que outras pessoas foram dar testemunho ali, ele dizia que para Deus nada é impossível, e isso é a grande realidade. É por isso que estamos aqui, meus irmãos, agradecido a Deus, porque para Ele nada é impossível, basta nós chegarmos a Ele com um coração puro, com uma vontade de receber a bênção de Deus, uma vontade e obediência à sua palavra. Então eu quero ficar com essa palavra nessa noite. Esta mensagem é de Deus para o teu coração, te achega a Deus, te apega a Deus, te joga aos pés da cruz e aceita Jesus Cristo como Salvador. Ele é o único caminho, e é Ele que vai te salvar e vai te levar para o céu, e te convida, aleluia, para um grande banquete que um dia haverá, e tudo está preparado, aleluia. Você que tem abandonado o caminho, nessa noite você tem a oportunidade de voltar, porque ainda Jesus não voltou, mas Ele está às portas, Ele está mandando que nós vamos e anunciamos esta palavra. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, irmãos, essa sentença é terrível. Quem não crer será condenado. Esta é a palavra dessa noite. É um convite de Deus para o teu coração. É a tua salvação, aleluia, que está chegando. É um momento que você precisa te apegar a Deus, porque como eu falei no início, tem muitas pessoas que acham que vão viver eternamente, mas não existe. Tem um momento, nós partiremos daqui por causa do pecado que entrou no mundo, mas Jesus veio para nos resgatar. O pecado entrou por Adão, mas por Jesus Cristo veio a salvação. Oh, glória! E é essa a nossa alegria. É por isso que essas irmãs não desistem. Toda quarta-feira estão nessa emissora transmitindo louvores, mensagem, glória a Deus, que vai no fundo do teu coração, que toca na tua alma, porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espíritos e medulas, e ela fala contigo, a palavra de Deus que fala através de nós, e o Espírito Santo é que nos dirige a trazer esta mensagem. Você está convidado, oh glória, para o grande banquete. Aquele dia nós queremos te ver lá, embora aqui na terra não se vemos, mas você está ouvindo a minha voz, e naquele dia eu quero te abraçar, oh glória, e você vai dizer: eu ouvi a mensagem do capítulo 14, versículo 15 de Lucas, aleluia, que estava me convidando, aleluia, para aceitar Jesus Cristo. Oh glória, é isso que me alegra, irmão. Eu não me envergonho de vir aqui, porque a palavra de Deus é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Irmãs, eu sei que um dia veremos e teremos esta alegria de encontrarmos lá no grande banquete pessoas que ouviram e aceitaram Jesus através desta emissora. Viu, irmão Rosa, será uma grande alegria que nós permanecemos com o nosso talento fazendo a
obra de Deus. Então nessa noite eu quero orar por aqueles que precisam, você que está lutando, você que está enfermo. Jesus é o mesmo, Ele te cura hoje, aleluia. Tudo o que a medicina, o que nós não conseguimos fazer, mas o Senhor faz, porque para Ele nada é impossível. Irmão Leandro, saiba, continua fazendo esta obra, aleluia, porque um dia terás a recompensa. Esta família querida, todos que trabalham na obra de Deus, todos os que estão me ouvindo, obreiros, cantores, pregadores, continuam fazendo a vontade de Deus, porque um dia você terá uma recompensa, um dia a tua coroa de glória ali você vai receber, aleluia, porque você estará na presença do Senhor neste banquete e você será bem-vindo. Jesus te chamará e dizer: seja bem-vindo, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Oh glória, é isso que nos alegra, irmãos, aleluia, é isso que nos dá ânimo para continuarmos nesta caminhada. Se você precisa de oração, te aproxima do teu receptor, do teu celular, onde você quer que você esteja ouvindo essa mensagem, que você, aleluia, realmente tome uma decisão de fazer a vontade de Deus, porque os dias são maus, mas o Senhor, Ele prometeu de te socorrer, Ele prometeu de nos socorrer, Ele prometeu de estar conosco, aleluia, glória a Deus. Como eu comentei, tantas coisas acontecendo, tanta maldade por aí afora, mas aquele que está nas mãos do Senhor, ele é guardado, ele é protegido, porque o sangue de Jesus Cristo, ele nos cobre e ele nos purifica de todo o pecado. Talvez você tenha cometido grandes pecados, achando que não tem mais solução, mas se você se arrepender, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas você tem que confessar e deixar dos teus erros e permanecer fazendo a vontade de Deus. Então, neste momento, eu quero fazer uma oração e você te apegue com Deus, porque Ele tem, aleluia, tudo que você precisa, Ele tem. Aleluia, busca e você recebe. Bate e a porta vai se abrir. Talvez você está desempregado, está passando por um momento difícil de luta, mas o Senhor tem a solução.